Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos, com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz, que nós iniciaremos mais uma live, hoje recebendo a nossa amiga, parceira Jagiane, que é lá da cidade de Vitória do Espírito Santo, escritora, palestrante. Hoje nós vamos falar de um tema, quando nossos amores se perdem. O que a gente deve fazer nessa situação, quando os nossos amigos, nossos entes queridos, nossos familiares tomam atitudes incorretas e não aceitam ajuda, né? Então, é muito bom, é muito prazeroso, mais uma terça, estarem aqui com vocês, sempre lembrando que a participação de vocês é fundamental para a nossa live, sempre mandando perguntas, tirando dúvidas, sugestões, críticas. Vamos conversar bastante com a nossa convidada Giane, vamos tirar o máximo dela do conhecimento. Ela já participou aqui com a gente, já é uma parceira, então eu agradeço a todos. Mais uma terça, estar aqui no Papo de Amigos, batendo esse papo e falando sobre a espiritualidade, falando sobre o espiritismo, é muito importante para a gente. Agradecer a todos pela participação, agradecer a todos que estão inscritos no nosso canal no YouTube, lembrando que a nossa live, logo quando termina aqui no Instagram, a gente coloca ela no canal nosso no YouTube, que é www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Lá estão todas as nossas lives. Você que perdeu, você que teve um compromisso, pode entrar lá, pode mandar sugestões, críticas, né? Elogios também, é muito importante. Então sempre a gente agradece, a gente lê e na medida do possível nós vamos respondendo. É uma responsabilidade muito grande estar aqui com essa corrente de amigos, essa corrente da espiritualidade, para falar do bem, para falar de amor, falar de caridade, a gente sempre trazendo convidados especiais. Lembrando que hoje, no final da live, nós vamos divulgar um super convidado que estará aqui na live Papo de Amigos com a gente em breve. Um convidado muito especial também. Então, no final da live, nos cobrem para divulgar quem é esse convidado, tá? Eu peço perdão que eu entrei um pouquinho atrasado, o Instagram não estava conseguindo conectar a live, tá? Eu vou tentar adicionar o Matheus e o professor, claro, para adicionar a nossa convidada de sempre. O Matheus já está online aqui, já vi que ele está falando com o meu cavanhaque, também já está online. Eu vou adicionar o professor também, para poder trazer a nossa convidada aqui na nossa live. Vou tentar adicionar o professor Luiz. Boa noite, Matheus! Boa noite, meu anjo bom! Como vai você, menino lindo? Com a graça de Deus, tudo de bom. É um prazer novamente estar com você aqui na live. Fiquei sabendo que hoje a Jeane vai estar de volta com a gente, hein? Jeane, eu estava falando aqui que já não pode nem ser falado que ela é uma convidada. Eu acho que ela já é uma parceira, né, Matheus? Ô, Rômulo, fala uma coisa para mim. E o professor vai participar hoje? Vai chegar atrasado? Vai para a aula de alongamento de cílios? O que está acontecendo com o professor na data de hoje? Eu ia te perguntar isso, que é uma grande dúvida minha, se ele tem algum curso hoje, alguma coisa. Ele não falou nada para nós, né? Por enquanto, eu acho que ele vai participar, né? Eu acredito que ele vai participar da live aqui, né? Depois do procedimento estético que ele fez, né? Agora eu acho que não tem nenhum procedimento, então ele não está com nenhuma restrição, né, Matheus? Eu acho que agora ele está liberado. Está liberado. Exatamente. Vamos dar boa noite para o pessoal que está entrando aqui, já está dando boa noite para nós. Eu estou tentando adicionar o professor, não estou conseguindo. Vamos aguardar. A Giane já entrou aí na live, hein? Já está online, a nossa convidada já está online aqui. Eu estou tentando adicionar o professor, não estou conseguindo, tá? E vamos dando boa noite para o pessoal aqui. Eu já vou ler algumas Lembrando que o nosso canal no YouTube, qual que é? O Papo de Amigos / apresentação, é isso?
Isso. Quem quiser já entrar direto no nosso canal, pode digitar www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Entra direto no nosso canal, no vídeo de apresentação. E Tem quem todas as... puder, e quem puder mandar um aviãozinho, convidar mais gente para a live de hoje também, é um Nós estamos prazer. precisando de inscritos, né, Matheus? Estamos Quanto precisando de mais inscritos, né? pessoas assistindo a nossa live hoje, mais ela fica linda e cada vez a gente aprende mais, né? Porque os nossos participantes aí nos ensinam muito, né? A gente aprende muito aí com todo mundo. Então, quanto mais gente puder participar, só clicar no aviãozinho aí e chamar a galera. E lembrando, né, Matheus, eu não sei se você já estava online, que nós, no final da live, nós vamos divulgar um convidado muito especial que estará com a gente aqui no Papo de Amigos, né, Matheus? Já confirmado, né? Mais especial que você, meu anjo bom. É você, sensacional. Eu não estou conseguindo adicionar o professor, Matheus. Eu vou adicionar Eu acho a que o nossa professor, pelo que eu ouvi falar, o professor está ocupado. Eu acho que hoje ele está meio ocupado. É difícil, né? Contrato, essas coisas. Ele não está na Mas vamos grande adicionar a emissora. Giane aí. A Giane está aí já. Vamos adicionar a Giane. Vamos adicionar a Giane. Aqui, acho que o professor. Agora acho que eu consegui adicionar o professor para a gente. Olha, vamos lá ver, Matheus. Quem está aí, professor? Deu certo. Salve! Boa Salve, noite, povo. professor. Achei que não ia dar certo o negócio aqui, rapaz. Tava tentando, também não tava conseguindo te mandar o Não convite. tava. Hoje tá complicado, eu não consegui nem entrar no Instagram. Tava com problema também aqui, eu não tava com problema de conexão. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Então vamos adicionar a Meu, nossa parceira, né? Não é mais nem convidada, né, professor? Eu acho que a Giane já é uma parceirona aqui do canal e eu vou adicionar a Giane aqui para ela já iniciar a live, para a gente dar boas-vindas a ela. Hoje um tema muito importante, né? Que é um tema até uma certa dificuldade da gente tratar, né? É quando nossos amores se perdem, né? O que que a gente faz? Olha quem está online já. Seja Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Giane. Giane. Boa Mais uma noite. vez, nossa parceira, não é mais nem convidada, porque convidado você sempre já está aqui na nossa live. A live está aberta, as portas estão abertas para a sua participação sempre aqui. Seja bem-vinda, gratidão por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Obrigada. Vocês estão me escutando direitinho? Tá perfeito, áudio e imagem. É um prazer estar aqui de novo. Adorei a possibilidade de estar aqui de novo. É sempre bom a gente aprender entre amigos, então, melhor ainda, né? Mais fácil, né, Jane? Fica nesse bate-papo que a gente sempre fala descontraído, com a participação dos nossos amigos, sempre com as perguntas, com as dúvidas. A cada live, a gente aprende sempre muito, muito mais, né? Eu acho que os maiores beneficiados somos nós que participamos e aprendemos muito com todos que participam, né? Hoje, Com nós certeza. vamos estar falando quando nossos amores se perdem, né, Giane? O que a gente deve fazer? Como agir? E quando eles não aceitam ajuda ou não aceitam a nossa opinião? Então, isso envolve amigos, envolve familiares, né? As pessoas que a gente tem um carinho, que a gente tem um amor. Então, hoje é uma live muito boa de se falar, serve para todos os públicos, né? Todas as idades, porque quem não tem uma pessoa querida, que você vê que ela está com a conduta não está tão correta, e você tenta de maneira, às vezes, incansável, né? Mudar a direção daquela pessoa com conselhos, às vezes você fica brava, chega até a brigar com a pessoa, né? Eu tô te falando, você não me escuta. Então, o que a gente deve fazer, né, gente? Como agir? Como a gente deve lidar com esse tipo de situação quando acontece? E todos nós, todos, sem exceção, com toda certeza, a gente passa por isso no seio familiar, nos ciclos de amigos, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso emprego. Então, eu vou passar a palavra para vocês. Não sei se o professor e o Matheus querem falar um pouquinho antes de passar a palavra para vocês, mas, mais uma vez, seja bem-vindo e boa noite.
Vocês vão falar alguma coisa, professor, Matheus? Não, é com você. Então tá bom. Já estamos a postos para escutar Vossa Senhoria. Então, esse tema, eu acho que talvez ele seja um dos temas mais importantes na atualidade, porque quando a gente lida com pessoas, e aí eu não falo nem em questão profissional, mas quem estiver aí assistindo for psicólogo vai, né, concordar conosco, o que a gente vem percebendo, lidando com as pessoas à nossa volta, é o quanto as pessoas têm se afligido com questões que às vezes nem são delas em específico, né? São daqueles que fazem parte da família, de amigos, e é justamente nesse contexto que a gente, né, veio conversar hoje. Mas antes de falar da questão desses amigos, desses amores que se perdem, eu só queria comentar uma coisinha antes, para que a gente possa ter um contexto. Né? Todos nós estamos aqui nesse planeta para aprender. Né? O planeta é um planeta escola, não é à toa. E como nós aprendemos? A vida nos oferta aprendizado o tempo todo, seja pelo exemplo dos nossos amigos, seja pelas situações que nós vivenciamos, as escolhas que nós fazemos e, consequentemente, as consequências dessas escolhas, seja pelos conselhos que a gente recebe. Então, a gente sempre tem a oportunidade de aprendizado. Mas como, né, Kardec descreveu muito bem no Livro dos Espíritos, existe uma coisinha chamada livre-arbítrio. Então, todos nós temos a liberdade de lidar com essas oportunidades que a vida nos oferece da maneira como nós achamos correto. Então, às vezes, a gente aproveita essas oportunidades, às vezes não. Né? Nós temos a liberdade de fazer essas escolhas. O que isso significa? Que ninguém é igual a ninguém. Como cada um tem o seu próprio livre-arbítrio e lida de uma forma diferente com essas oportunidades de aprendizado que a vida oferta, cada um de nós vai ter uma bagagem de aprendizado diferente. Então, eu tenho uma bagagem, Matheus tem outra bagagem, o professor tem outra bagagem, Rômulo tem outra, cada um vai ter uma bagagem diferente. E por isso nós temos opiniões diferentes, nós temos pontos de vista diferentes a respeito do que, né, existe no planeta, existe nas nossas vidas. E aí é a questão, porque nós sempre vamos encontrar, então, pessoas que pensam diferente de nós. E algumas dessas pessoas vão pensar diferente e vão fazer escolhas que, ao nosso ver, são equivocadas. Quando essas pessoas são pessoas teoricamente estranhas, né? Você assiste na TV, pessoas cometendo equívocos, você ouve falar o seu vizinho, o seu colega de trabalho, isso pode gerar desconforto, isso pode gerar até o seu próprio preconceito de você julgar o próximo pelo que ele está fazendo. Olha lá o que ele está fazendo, está errando de novo, é por isso que está com essa vida. Então, nós temos, né, como pensamos diferentes, nós observamos isso. Quando é um estranho, apesar de muitas vezes até gerar um certo desconforto, a gente lida de uma forma mais indiferente. O grande problema e quando esse indivíduo é um grande amor da nossa vida? Quando é um filho, quando é um pai, quando é uma mãe, quando é um irmão. Como agir, como lidar com a situação de nós vermos um grande amor da nossa vida fazendo escolhas que, ao nosso ver, são equivocadas e que, ao nosso ver, podem gerar consequências que vão trazer dor, que vão trazer sofrimento, que vão trazer prejuízo à vida desse indivíduo. E nós temos uma grande dificuldade em lidar com isso. Tanto que, como eu comentei, muitas vezes pessoas acabam, né, alimentando, né, essa tristeza, essa angústia por causa dessas escolhas equivocadas de seus amores, que essas pessoas acabam adoecendo. Então, muitas pessoas que vão procurar auxílio numa casa espírita, numa igreja, num próprio psicólogo, quando elas vão lá e começam a falar o que elas estão passando, muitas vezes elas não falam delas. Ah, meu filho está fazendo isso, meu pai está fazendo isso, minha mãe está fazendo isso. Então, a gente começa a perceber que aquilo que ela está alimentando é como ela está reagindo ao que os outros estão fazendo. Então, a gente tem uma grande dificuldade em lidar com as escolhas que nós acreditamos ser equivocadas que os nossos amores fazem.
E aí tem uma coisa que a gente tem que aprender, porque quando a gente, né, lida tentando ajudar essas pessoas, né, independente da posição que a gente está, posição de professor, posição de amigo, seja o que for, a gente tem que tomar cuidado, porque racionalmente a gente viraria para essa pessoa e o que que a gente falaria? A escolha do outro, você tem que respeitar o livre-arbítrio do outro, não é sua responsabilidade, a responsabilidade é dele, ele está fazendo a escolha. Mas, gente, não existe um botão que a gente aperta Não e tem. deixa de sofrer. Não tem como você falar para uma mãe, olha, mas a responsabilidade é do seu filho, ele vai colher o que ele está plantando. Você não tem que ficar, né, lamentando ou sofrendo por isso. Gente, não existe como a mãe apertar um botão e deixar de sofrer porque o filho está indo por um caminho que ela acha que está errado. Então a gente tem que arrumar uma forma de trabalhar tudo isso, né, saudável, mas entendendo que nós, no momento em que nós estamos, é impossível a gente simplesmente desligar, porque não é um estranho, é um amor da nossa vida. Né? A gente vê isso muito em mães, né, vendo seus filhos fazendo, né, determinadas escolhas, indo por determinados caminhos. As avós, né, Giane, que a dona Avós Sônia fez um também. comentário que é a segunda mãe, né? E, na verdade, atualmente, a estrutura familiar, dependendo do lugar e tudo mais, ela mudou. Muitas vezes a família nem tem mais a posição da mãe, do pai, é a avó. Na maioria das famílias, é a avó que está ali criando. Porque muitas vezes a mãe ou abandonou seus filhos, ou aconteceu, ou ela até está ali presente, mas trabalha o dia inteiro. E quem está ali, né, muitas na lida, do lado ali na criação, muitas vezes é a avó. Então, tudo isso, todo esse amor não pode ser simplesmente ignorado. A gente não pode simplesmente virar para uma pessoa dessa e falar assim, você não deve sofrer por ele. Não tem como. Por mais racional que possa ser, a gente entender que cada um de nós tem livre-arbítrio, que a gente tem que respeitar o tempo de cada um, porque cada um vai chegar ao tempo de perceber que está fazendo errado, que as consequências que virão serão importantes para que essa pessoa aprenda. Por mais que isso racionalmente faça sentido, emocionalmente não faz. Porque emocionalmente a gente não consegue desligar, né? Não tem como a mãe, a partir de hoje eu não vou sofrer mais pelos erros do meu filho. Ela pode até fingir, mas lá dentro vai estar doendo. E essa é uma dor que a gente precisa trabalhar, porque caso contrário, vão ser duas pessoas que vão estar em sofrimento. Aquele que está seguindo o caminho errado, equivocado, e os seus amores, é aquele que o ama, que vai estar sofrendo junto. Né? Então, a conversa de hoje é justamente isso, como lidar com tudo isso. Né? Sabendo que nós somos seres que ainda não somos capazes de ter esse distanciamento, de amar sem sofrer. Nós ainda sofremos. Então, a gente tem que aprender, pelo menos, né, tentar trabalhar essa situação para que isso não nos sobrecarregue. Até porque, se eu adoecer por causa dos erros dos meus amores, quando ele, esse meu amor, precisar da minha ajuda, como é que eu vou ajudar? Se eu também vou estar mal. Né? Então, muitas vezes posso até estar pior do que ele. Então, é difícil, eu acho que é uma coisa que a gente vai demorar muito para conseguir trabalhar com plenitude, mas a gente tem que conscientemente tentar trabalhar isso nas nossas vidas, porque todo mundo que está aqui assistindo, que vai assistir, ou já passou por isso, ou está passando por isso, ou vai passar por isso. Né? Todos nós já tivemos, como o Romo comentou, um amor que fez escolhas erradas. Isso dói. Dói por quê? Porque você, dentro da sua bagagem de conhecimento, você sabe, né? Você já tem uma experiência, ou pelo menos você acredita que aquele caminho não é o ideal. Quando esse irmão está caminhando, mas já começou a sofrer as consequências das suas ações, já começou né, a receber de volta da vida essas consequências, e ele já começou a sofrer com essas consequências, é mais fácil trabalhar isso. Por quê?
Porque se eu tenho um grande amor da minha vida que está sofrendo hoje com as consequências das ações do passado ou as ações que ele ainda pratica, e ele está sofrendo, ele está sentindo que as coisas não estão bem, é mais fácil lidar porque, de certa forma, ele já está mais propenso a querer sair. Mas eu acho que talvez o grande desafio é quando esse indivíduo ainda não enxergou isso. Porque ele não quer ajuda, porque ele acha que não precisa. Ele acha que o caminho que ele está é o correto. Exatamente. Às vezes até é, né? Porque a gente tem que pensar que eu não sou dona da verdade. Né? Então, acho que é uma primeira avaliação que a gente tem que fazer é isso. Será que eu é que estou certo e ele é que está errado? Será que os caminhos que ele está escolhendo são os equivocados? Porque, às vezes, né, pode ser um ponto de vista meu. Aí eu vou dar até um exemplo. É um exemplo de uma pessoa próxima, eu não vou falar o nome, mas se ela estiver ouvindo, ela vai saber. Que essa pessoa, uma vez, ela comentando sobre o filho, né? Que o filho, ele queria largar o estudo que ele estava fazendo, porque ele queria trabalhar em um determinado lugar, né, distante da família, em prol do próximo. Só que ele ia passar por... provavelmente ia passar necessidades materiais, ia passar muita dificuldade, não era um lugar seguro, e ele estava assim, desesperado, como é que ele ia fazer o filho dele mudar de opinião? E aí, o que foi questionado mas será que ele está errado? Eu entendo o sofrimento, mas será que a escolha dele está errada? Olha o que ele queria fazer. Então, assim, eu acho que um primeiro ponto que a gente tem que avaliar disso tudo será que efetivamente o que eu considero como certo, né, é o certo, ou será que o caminho que ele está escolhendo pode ser um bom caminho? Porque às vezes é só o meu ponto de vista. Porque eu crio... pode falar. Giane, a gente também tem que deixar bem claro, né, que cada espírito aqui, cada pessoa, está num degrau de evolução, está num degrau de aprendizado, de experiência, de bagagem. É muito difícil tomar essa decisão de saber o caminho correto. É como você disse. Esse exemplo é muito bom que você citou. É um exemplo real. E eu estava aqui, a hora que você estava falando, eu estava imaginando. Nossa, mas ele está indo praticar a caridade. Ele está indo praticar o bem ao próximo. Qual pai não ficaria feliz de um filho, se vê um filho empenhado na caridade, no trabalho edificante? Mas o pai estava preocupado, ou a mãe, a família, estava preocupado porque era um local perigoso. Então, assim, mas e a cabeça dele? Eu acho que a cabeça do adolescente, eu não sei se ele é adolescente, mas ele estava assim, eu estou indo praticar o bem, minha mãe, meu pai não está gostando, eu sei que eu vou ter a proteção da espiritualidade, porque na prática do trabalho edificante a gente sempre tem a proteção. Então, quando a gente tenta, né, a dar uma opinião de o que é certo ou errado, a gente tem que ter muito tato, muito cuidado, né? Porque às vezes o que me fere para você é simples, não vai te ferir. Às vezes o que é certo para o Matheus, para o professor, é errado. Então, hoje a adolescência, ela toma caminhos e rumos que há muito tempo atrás, difícil um adolescente tomaria. Eu tenho um amigo meu, estava comentando que a filha foi aos 18, logo quando fez 18 anos, foi morar fora do país. E ele não se conformava que a filha ia morar fora do país, onde já se viu, tinha que estudar, fazer faculdade. E hoje, conversando com ele, ele falou assim, você sabe quem está pensando em ir morar lá com a minha filha fora sou eu hoje. Ele falou isso hoje. Ele falou assim, ela estava correta que ficar aqui não, eu vou para lá. Ela me mostrou a casa que ela mora, a condição, a qualidade de vida. Ele falou, é tudo muito diferente. Falta aí 2, 3 meses para eu aposentar. Eu vou morar com a minha filha, ela estava correta. E eu não estava incentivando a menina. Hoje ela está com acho que 20 e poucos anos. Então, cai dentro desse exemplo também, né? O pai e a mãe super preocupada, morar num país longe, não conhece ninguém. Hoje a menina está estabelecida, estudou, formou uma família fora do país. E hoje quem está pensando em morar fora é o pai e a mãe.
Então, eu acho que no primeiro momento teve a repúdia, né? Não, não vai, 18 anos, você não sabe o que é a vida. Mas a gente tem que ver que, às vezes, um adolescente de 18 é um espírito experiente, né? Tem aquela bagagem, ele tem aquela missão a cumprir, né? Provavelmente não, com toda certeza, ela tinha algo naquele país que puxou ela para lá, ela tinha que encontrar o seu marido naquele determinado país, eu não me lembro qual é o país, é um país até longe, eu não me lembro o que ele falou hoje, então cai dentro daquilo que você falou, né? Tanto também que a gente tem que saber lidar quando a pessoa está no caminho errado, ou, entre aspas, que a gente considera errado, mas também quando ela acerta, né? Eu achei bonito o pai falar isso hoje. Quem quer morar com ela hoje sou eu, porque ela fez a escolha correta e eu estava errado. Então, eu acho que é muito bom escutar isso para ela, né? Olha, pai, você lembra? Você era contra, mas hoje quem quer morar aqui é você. Então, obrigado. E ele falou assim, eu gostei. Hoje ela se tornou uma mulher, uma mãe de família, me deu um neto. Então, cai dentro de tudo isso que você estava falando. Eu só fiz esse pequeno longo adendo, né? Não, é legal que nós temos muita facilidade para projetar o que é bom para o outro, como que o outro deve resolver a situação dele, mas quando chega a hora de resolver o que é bom para nós, tomar a decisão, vem a ansiedade, vem aquele calafrio, vem as dificuldades, né? E muitas vezes, quando nós gostamos, amamos o outro, né? Gostamos do outro, nós temos uma facilidade de projetar o que nós gostamos, na verdade, para o outro realizar. Eu gostaria que meu filho fosse advogado, eu gostaria que fosse administrador. Eu não acompanho o mercado, mas eu queria que meu filho fosse administrador de empresa, porque é legal ser administrador de uma empresa. Aí surgiram várias outras profissões. Eu tenho situações de alunos que passam em universidade federal recentemente e a mãe e o pai não quis deixar. Você vai ficar longe? Como que eu vou viver sem você? E o filho acabou, e a filha acabou não indo, né? Então, a gente tem que tomar, como a Dependência Jane falou, emocional. e como a Jane falou, a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas decisões quando é nossa e dobrar esse cuidado quando eu estou falando da vida do outro, né? Quando eu estou direcionando a vida do outro. Porque às vezes eu posso estar prejudicando e às vezes passa a oportunidade, você não pega e ela não volta mais. A pessoa ela vai perder aquela oportunidade, né? Na sociologia nós falamos que nós temos que ser mais relativista. Se colocar no lugar do outro, tentar pensar, sentir qual a ideia do outro, o que está acontecendo com ele, por que você quer ir para outro lugar, porque de repente o que eu acho que é errado nele, na verdade ele está certo e acaba sendo um aprendizado para mim também. E muitas vezes eu estou dependendo emocionalmente da pessoa, ou eu tiro uma conclusão precipitada por falta de conhecimento, né? E é legal quando você começa a ler os romances espíritas, conhecer não só o espiritismo, o espiritualismo, né? Abrir os conhecimentos, mas principalmente as leis de causa e efeito, ter um pouquinho mais de conhecimento. Você fala, pô, a minha missão aqui não é atrapalhar quem eu amo, é ajudar, né? Aí você entra lá em São Francisco, amar mais do que ser amado, ajudar mais do que ser ajudado, aí você começa a compreender um pouco mais que cada um tem um destino, né? E a gente tem que viver o nosso e ajudar quem está próximo ali para a gente evoluir em equipe, né? Que essa escola chamada Terra aqui está precisando de muito estudo para nós, né? Nós estamos precisando estudar muito para passar de série. Eu acho assim, a gente não pode deixar de querer auxiliar o próximo, então aconselhar filhos e tudo mais. E eu não vejo o errado, né? Essa coisa de querer, eu queria que meu filho fosse isso, porque geralmente, quando a gente faz isso para qualquer pessoa, é porque a gente percebe que pra gente é tão bom aquilo que você quer compartilhar, né? É igual quando você gosta de uma comida, né? É tão bom aquilo para você, você gosta tanto que você acha um absurdo quando alguém não gosta, né? Porque eu quero que você goste, porque é bom para mim.
Então, quando as coisas são boas para você, e você quer que a pessoa que você ama também seja feliz, também sinta esse prazer, é normal você querer que a outra pessoa siga por esse caminho. Mas como nós somos seres diferentes, as opiniões são diferentes. E eu acho que é dentro de tudo que vocês dois comentaram, a grande questão é que muitas vezes falta o diálogo. Que é de sentar e, primeiro, poder dialogar e estar aberto para ouvir. Porque também querer só falar não adianta. Né? Que é o diálogo de falar assim, por que que eu tenho essa opinião que é melhor você não ir? É por isso. E ouvir a opinião que o outro tem de por que ele quer ir. Porque talvez nesse diálogo você, realmente você tem razão, pode ser uma boa opção para você. Então, acho que falta um pouco desse diálogo, né? Estarmos abertos ao diálogo, né? Sem essa ideia fixa, assim, eu vou dialogar, mas no final o que vai valer é minha opinião. Porque aí não é um diálogo de verdade. Né? A gente ter esse diálogo, porque justamente nesse momento do diálogo é que a gente vai avaliar. Será que eu estou querendo impor a minha verdade? Ou será que realmente é porque eu sei que aquele caminho que ele está escolhendo não é o ideal? Isso é difícil, a gente vai aprendendo. Mas existem também aquelas situações em que a gente sabe que o caminho não é o ideal. Por exemplo, quando você se depara com alguém que você ama, encaminhando-se para né, trilhando o caminho de um vício. Aí não é uma questão de que é a minha opinião. Né? A gente vê que realmente a gente assiste as consequências dessa situação em outras pessoas. Dessa e a gente não quer isso. tragédia, né, Diane? A tragédia que a gente assiste, né, principalmente da questão da dependência química, né, da alcoólica, que destrói famílias, né? Aí já não é uma questão de opinião. O usuário, ele fala que é minha vida, eu faço dela o que eu quiser, mas ele esquece da consequência que a família adoece junto, né? Sim, porque ele está no caminho que ele ainda não começou, ou pelo menos ele ainda não percebeu os frutos, né, dessas escolhas. Porque quando ele começa a colher os frutos dessas escolhas e começa a sentir os frutos dessas escolhas, ele já começa a perceber que está no caminho que não é tão bom. Talvez ele até demore para admitir. Porque admitir que a gente está errado é difícil pra caramba. Né? Todo mundo já passou por isso. Você sabe que está errado. Na sua cabeça, você sabe que está errado, mas falar isso pro outro, dar o braço a torcer, principalmente para aquele que jovem, disse, então? principalmente para aquele que te avisou. O medo de ouvir eu te avisei. Né? Então, às vezes, a gente teima. Não, eu tô certo. Né? É orgulho. É o tal do orgulho, né? Mas aí tem uma coisa, é o orgulho nosso, né, de que não querer admitir que estamos errados, e também tem o outro lado. Aquela pessoa que avisou, qual é o papel que ela tem que assumir? É dizer, eu te avisei? Às vezes a gente tem esse prazer, né, de chegar e falar assim, eu te avisei. Mas será que não seria o ideal falar assim, olha, quem quer que eu te ajude? Porque tem um outro lado também. Porque todo mundo erra. Todo mundo comete equívocos. E a gente não gosta de ouvir eu te avisei. Então, por que falar isso para o outro? Né? Então, esse irmão que ainda não está colhendo os frutos, talvez seja o estágio mais difícil. Porque como ele ainda não está colhendo ou ainda não se deu conta, porque às vezes ele está colhendo os frutos dos erros dele, mas ainda não se deu conta disso. Ele não quer ajuda porque ele ainda não... Ele acha que não precisa. E aí é o grande problema. Como lidar com isso? Porque você não pode obrigar a pessoa a receber ajuda. Quando é uma criança, tudo bem, né? É uma criança, está sobre a sua responsabilidade, né? Tem uma hora até que você vai ali, né? Não, você não tem escolha, você vai fazer isso. Agora, quando principalmente é um adolescente ou um adulto, como ajudar alguém que não quer ajuda? Isso é muito complicado, porque não adianta você falar, ele não quer ajuda, eu não vou ajudar. Não dá, é o seu amor, não é um estranho. Ô, Giane, mas eu penso também que muitas vezes uma das melhores maneiras que nós temos de ajudar e que é uma das mais difíceis, tá?
Eu falo isso porque eu já passei por N situações desse tipo, e eu acho que é uma das mais difíceis, ao mesmo tempo uma das melhores. É você respeitar o livre-arbítrio do outro e você deixar de fazer as coisas pela pessoa e você ter a coragem de dizer o não. Você ter a coragem de dizer, olha, eu amo você incondicionalmente, mas isso eu não vou aceitar, isso eu não vou permitir, isso eu não vou fazer. Porque assim, pensar que a gente está sofrendo, mas a gente, por medo de perder a pessoa, por medo de que a pessoa faça uma besteira ou vá embora, ou qualquer coisa assim, a gente fica alimentando aquele comportamento. Eu acho que isso é muito nocivo. Porém, para você dizer não para uma pessoa que você ama, é muito doído, é muito difícil, é muito doloroso. Eu participei por muitos anos de uma filosofia, de um grupo de apoio de dependentes químicos, né, que chama amor exigente. E a filosofia do amor exigente, ela vai explicar tudo isso que a gente está falando aqui. Assim, como que a família consegue auxiliar, por exemplo, uma pessoa que está perdido na droga, né, no álcool, na droga. Muitas vezes a melhor maneira da família ajudar é se distanciar. Porque enquanto a família está ali resolvendo os problemas da pessoa, acudindo, passando a mão na cabeça, e aí a pessoa não chega ali naquele estágio de fundo de poço, naquele estágio onde que ela fala assim, nossa, eu estou sozinha, eu estou sem dinheiro, eu estou sem família. Ela não cria forças para sair disso. E a hora que a família, que também adoece, né? A família adoece, tanto quando um familiar parte para o crime ou quando parte para as drogas, a família fica adoecida. Mas quando a família consegue ter a sanidade de dizer, olha, o nosso amor é incondicional, mas nós não vamos mais fazer isso, nós não vamos mais permitir isso, e se você tomar essa conduta, vai acontecer isso, e você ter a coragem de fazer, é uma maneira de ajudar. Mas assim, como chegar nesse estágio, né? Como você chegar no estágio de falar assim, olha, filho, você quer viver a sua vida, pode viver, mas eu não vou mais te dar dinheiro, e se você passar fome, é por sua conta e risco. Mas às vezes é o que a pessoa precisa para encontrar o caminho de volta. É o que a gente chama de fundo de poço, né? Sim, concordo plenamente. Às vezes a pessoa ela precisa chegar ao fundo para saber que tem que subir, né? Mas aí, até como foi comentado em um dos comentários aqui, isso tem que ser com amor. A grande questão é que muitas vezes a gente fecha a porta, né? Ah, eu não vou fazer nada por vocês, você agora está expulso e acabou. Se você quer ajudar um amor, você pode sim se distanciar, mas deixar claro o seguinte, quando você precisar, quando você quiser mudar, eu vou estar aqui. A porta está aberta. Mas a porta está aberta, mas quando você decidir que quer mudar, eu vou te ajudar a mudar. Mas enquanto você quer seguir esse caminho, não vou me arrastar junto com você. Né? Eu vou sofrer aqui a distância, mas eu não vou me arrastar junto com você, mas o dia que você quiser mudar, me procura. Né? É mostrar que você não está abandonando essa pessoa. Porque muitas vezes a gente acha que fechar a porta, né? Ah, ele vai desistir de sair. Né? Aí você fecha a porta, a pessoa vai e não volta, mesmo às vezes sofrendo, lá pensando, eu queria voltar para minha casa, mas eu não vou porque eles não vão me aceitar de volta. Então, assim, ter esse distanciamento, é dizer não, e dizer não, como você mesmo falou, é muito difícil, mas a gente tem que aprender. A gente tem que aprender que, às vezes, o não é a maior caridade que a gente pode fazer.
para com o irmão, né? Refletir bastante, mas sempre se colocando à disposição para quando ele precisar da sua ajuda, se ele for realmente um grande amor da sua vida, você vai estar ali para auxiliá-lo. Quando ele realmente precisar de você e estiver disposto a mudar, né? E uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que, às vezes, como eu até comentei no início, nós temos várias oportunidades que a vida nos dá de aprendizado, né? A gente tem as próprias ações que nós tomamos e as consequências das nossas ações, a gente tem os conselhos, que é o que muitas vezes os pais dão e tem que continuar dando, aconselhar, mesmo que às vezes pareça que entra aqui, sai aqui, mas continuar a aconselhar, mas não impor. Porque a imposição, quando você chega para um adulto e fala, você tem que fazer isso, você está impondo a sua verdade e ele não enxerga a sua verdade como real, como um caminho certo. Né? Mostrar o seu ponto de vista. Olha, eu acho que esse caminho não é ideal para você por causa disso e disso e disso. Mas você tem o direito de fazer a sua escolha. Né? Mas não é o que eu acho que é certo. E o mais interessante, uma das formas mais eficientes de ajudar um amigo, um irmão a crescer é com exemplo. Aí você falou tudo. O exemplo arrasta. O exemplo. Às vezes você não precisa. Esses dias eu estava comentando até em relação à educação de filhos, né? Porque assim, eu vejo assim. Se você der qualquer conselho, mas não der o exemplo, não adianta nada. Em contrapartida, se você for um bom exemplo, você nem precisa falar muito. O exemplo arrasta. E não cabe aquele ditado, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu falo. Não, de forma alguma. Principalmente para filho, né? Lembrando, né, pessoal, tem bastante comentários aqui, nós vamos ler todos os comentários, as perguntas para a Jean, né? Vamos deixar, o pessoal tá mandando bastante comentário, nós vamos ler todos. Aqui tá fluindo a live, com a graça de Deus, tá bem leve, tá fluindo bastante. Você falou do exemplo, né, que é tudo, né, Giane? Eu acho que através do exemplo você não precisa de palavras, né? Porque às vezes o filho, o parceiro, o amigo, ele tem muitas pessoas que se espelham, não somente nos pais. A gente acha que os filhos só se espelham nos pais. Tem as amizades, tem os amigos de trabalho que as pessoas se espelham, um chefe, um líder, né? E a gente também precisa falar um pouquinho que quando também você tenta recuperar aquela pessoa que você ama daquela escolha do caminho errado, ou que você acha que está errado, vamos falar de um caminho errado, por exemplo, a questão da dependência química ou outro tipo, que a gente sabe que é um caminho que não é o correto. E mesmo assim, quando você não consegue a recuperação daquela pessoa, é muito importante você não se culpar, né? Porque às vezes mães sofrem a vida toda, às vezes arrasta uma encarnação inteira se culpando, né? Que o filho ou foi preso, ou foi pro tráfico, ou morreu porque virou bandido. E a gente tem que entender a questão do livre-arbítrio, da escolha. Nós somos livres, nós falamos isso na live passada, sobre a questão do livre-arbítrio. O quanto é importante a gente saber respeitar o livre-arbítrio. Até onde vai o livre-arbítrio das pessoas? Então, nós falamos sobre isso, que às vezes o livre-arbítrio não te dá o direito de fazer o que você quer. Eu acho que o livre-arbítrio termina no teu direito. Então, se o meu livre-arbítrio interfere no teu, Jean, então isso está errado já. Então, o meu livre-arbítrio ele não é absoluto. Nós falamos sobre isso. E a questão da culpa, né? Às vezes, muitos relacionamentos não dão certo, ou a mulher ou o marido fala, foi culpa minha, não deu certo, fica arrastando aquela culpa. A culpa também é algo muito pesado para a gente carregar. Então, quando a gente fala em amar, né, como que a gente pode ajudar o próximo, né, a gente também tem que entender que quando ele, mesmo assim, depois de tudo que você fez, você deixou a porta aberta, você estendeu a mão, você disse a ele,
Se der errado, eu estou aqui. E mesmo assim ele não conseguiu voltar, não ter o sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa das escolhas. A gente, muitas vezes a gente ouve, né, principalmente das mães, onde foi que eu errei? Né? Acho que é uma frase que todo mundo já deve ter escutado ou falado. A gente tem que entender que a gente faz o nosso melhor. Então, às vezes, não é o melhor que seria possível se a gente olhar numa humanidade, mas é o melhor que eu posso fazer hoje. Amanhã, talvez eu olhe para trás e perceba que eu podia ter feito melhor, só que naquele momento, aquele era o meu melhor. Hoje eu posso fazer mais, então vou fazer mais hoje. Mas eu não posso me culpar por não ter conseguido fazer mais do que eu podia fazer. Porque como você colocou a questão do livre-arbítrio, eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que amar o próximo, mas eu preciso respeitar o limite do amor próprio. Porque quando Jesus fala em amar o próximo, ele não falou você tem que amar o próximo mais que a ti mesmo. Ele fala que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, você precisa fazer pelo próximo, mas não pode esquecer de você. Então, se esse amor que você tem pelo próximo te faz sofrer, né, te faz arrastar correntes, como você colocou, entrar numa espiral de culpa, de rancor, aí tem alguma coisa errada. Porque você ultrapassou um limite que você está se negligenciando em prol do próximo. Isso não vai se fazer bem para ninguém. Porque pensa o seguinte, se alguém me ama e eu sei que essa pessoa sofre por minha causa, eu também não vou ficar bem. Então a pessoa, ela se machuca para me ajudar, mas nem eu vou ficar feliz com a situação, porque eu não quero vê-la sofrer também. Então a gente tem que entender onde está esse limite, o limite de até onde eu posso ir. Até aqui eu vou, eu faço por você. Daqui para frente eu não posso mais. Porque eu tenho que respeitar a mim. Eu também tenho que cuidar de mim. Então, ao invés de a gente alimentar a culpa, o que a gente tem que trabalhar no nosso íntimo é eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Talvez eu poderia ter feito mais, talvez eu possa fazer mais hoje, mas naquele momento eu fiz o melhor que eu podia. E uma outra coisa, eu não posso voltar no tempo. Eu não posso mudar o passado. O melhor dia da minha vida é hoje. Exato. E entender também que, apesar da dor, né, que muitas vezes a gente vê um grande amor nosso caindo e a gente fez tudo o que a gente podia dentro dessas limitações e a gente não conseguiu ajudar da forma como a gente achou que deveria, a gente ajudou. Porque por mais que não tenha surtido o efeito que eu queria, alguma coisa eu plantei. Aquela semente foi plantada, nem que seja para germinar no plano espiritual ou numa próxima reencarnação. Alguma coisa eu fiz, talvez não tenha surtido o efeito que eu queria, mas surtiu o efeito que vai ser necessário. E aquele indivíduo, talvez, ele não consiga sair dessa situação, mas uma hora ele vai lembrar. A minha irmã fez tudo o que podia por mim, o meu pai lutou por mim. E isso pode ser o combustível para lá na frente, seja no plano espiritual, seja até mesmo ainda no plano material, a pessoa fala assim, eu vou mudar, eu vou seguir outro caminho, né? Então, a gente tem que entender que, às vezes, o que a gente quer é uma coisa que não é o que a pessoa necessita. Porque ela tem que, às vezes, chegar, como, né, o Matheus falou, no fundo do poço para ter forças, para pegar o impulso para subir. É o aprender com as consequências. Porque, infelizmente, o que a gente muitas vezes vê, por um amor não muito trabalhado, é as pessoas querendo carregar o outro no colo. Ah, não, eu vou fazer por você. Ah, não, eu vou te carregar. Eu não quero que você sofra, então deixa que eu vou lá e vou, né, e passo por isso no seu lugar. Só que a gente esquece que tudo bem, você até está evitando que a pessoa sinta dor, mas também está evitando que ela aprenda. E aí a gente tem aquela frase que às vezes mães falam, e quando eu não estiver mais aqui? Né? Por quê? Porque se eu carrego essa pessoa no colo o tempo todo, ela não vai sentir a dor, mas também não aprende. E quando você não estiver mais lá? Será que vai ter alguém para fazer isso por ela?
ou ela vai ter que fazer por conta própria e aí vai sofrer por todas as oportunidades que ela deixou de aproveitar no aprendizado. Então, às vezes, a gente tem que deixar a pessoa sentir a dor, porque a dor, ela ensina. Mas isso não significa que você vai abandonar quem você ama. Ô, Você vai estar Jeane, ali de mão estendida. Pode falar. sem contar que esse exemplo que o Rômulo deu aí também, né? É uma coisa que quando a gente olha o inverso, também é verdadeiro, porque assim, como que você, meu filho, vai se virar quando eu não estiver mais aqui, né? É o que os pais dizem, né? Só que a maioria dos pais não tem a consciência de que muitas vezes o medo é dos pais. Então, assim, eu tenho medo de ficar sem você. Eu tenho medo que você vai morar fora. O medo é meu. Não é medo que você vai morar fora, não. Eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho medo da solidão. Eu tenho medo de me sentir sem utilidade. Porque enquanto eu estou ali fazendo as coisas para você, eu me sinto útil. Eu tenho um papel, eu tenho um propósito. Agora, e quando você não estiver mais aqui para eu fazer por você, eu fico perdido. Eu tenho medo de ficar comigo. E aí projeta o medo no filho ou no amor, né? Que é uma questão que quando a gente começa a olhar para dentro, a se conhecer, nós conseguimos fazer essa distinção. Esse medo é do outro ou esse medo é meu? Exatamente. Pessoal, eu posso ler alguns comentários? Tem muitos. Pessoal, senão vai Agora, ficar muito. Eu vou começar a ler aqui o pessoal que já deu boa noite. O Serve Demais deu boa noite aqui. A Lúcia Penitente, o Rodrigo, o Osvaldo, vamos lá. A Carla, a Fátima, o Matheus deu boa noite. Dona Sônia, vamos lá. Sanzu também deu. Tem bastante comentários aqui. Eu estou tentando achar que ficou muito lá para cima, mas vamos lá. A Marli colocou desculpas pelo atraso. Marli, você tem crédito por chegar atrasado. Tá liberada já. A Érica colocou boa noite. A Solange Martins, boa noite a todos. Dando boa noite. A Cristina, boa noite. Cheguei a tempo. A Cristina Lugon, né? Colocou assim, ia falar. A avó é a segunda mãe, ou é a única mãe que a criança tem, né? O Rodrigo fez uma pergunta aqui, logo no início lá. Giane, quem ama de verdade pode ter dúvidas? Foi a pergunta do Rodrigo, depois a Giane Pesci responde. A dona Sônia colocou, e a avó tem mais vivência, sofre muito menos, né? Então, depois a Cristina também fez, Giane, alivia nossas dores com suas palavras de carinho. Fez um comentário aqui. A Carmen também colocou boa noite, tema muito bom. Vamos lá, quem mais? A Cristina novamente. É por isso que este livre-arbítrio não existe o certo e o errado. A Eliana, boa noite, desculpe pelo atraso, você tem crédito, Eliana, nossa parceira já, a Sônia. Existem muitos jovens índicos e cristais. Comentário que ficou bem lá para trás, gente. A Bárbara também colocou boa noite. Vamos lá. A Lê colocou que sejamos instrumentos. A dona Sônia, é verdade, professor. Isso também traz consequências no futuro. O Rodrigo aqui, vamos lá. A Cristina, só não escolha o Giló. Fez uma observação aqui, a hora que a gente está falando sobre as escolhas. A dona Sônia colocou, o diálogo é que falta. A Carla fez o comentário aqui, ó. Às vezes a forma de ajudar é até mesmo afastando, até mesmo para não permitir-nos adoentar também. Não adianta a gente ajudar quando não está aberto a querer ajudar. Ajuda, desculpa. Então ela fez esse comentário, a dona Sônia concordou com o comentário aqui, a Tami deu boa noite para nós. A dona Sônia colocou, verdade, professor, os jovens. A Carla fez outro comentário, e entrar no território do outro é o lugar mais difícil de se entrar. Temos que entrar com toda a empatia ou não entrar para não ser invasivo. Somente amor e oração às vezes. Belo comentário. A dona Sônia colocou falar com amor, né, Matheus?
Dona Fátima colocou Fátima, desculpa, ela não gosta de chamar ela de Dona Fátima. Perfeito, Matheus. A Dona Sônia colocou expor e não impor. A Andresa fez um comentário aqui, minha amiga também. Eu passei por todas essas lutas, mas perdi a guerra. Foi um comentário que ela fez aqui. A Cristina, a família deve ser unida e cercada de amor para mostrar à pessoa que amamos, saiba que estamos ao lado para ajudá-la, mas não ficando lamentando como no início, né? A Érica também colocou: aprendi que o amor e a indulgência me ajudaram muito com os problemas familiares, sempre contando com a oração como auxílio diário. Exatamente. A Dona Sônia colocou: fazer mais e falar menos. A Cristina: papo super legal sempre. Muito bom mesmo esse papo. Olha quanto comentário. A Cristina: cada um tem seus perímetros. A Dona Sônia: verdade, Rômulo, a culpa. Onde foi que eu errei? Essa é a pergunta que normalmente os pais falam. A Cristina colocou: eu sou mãe, e a Jeane falou tudo. Tá aqui também o Wagner Campos: se amar primeiro e depois amar os próximos. Fez o comentário. Wagner: boa noite, Rômulo. Boa noite, Wagner. Vamos ver se tem mais aqui. Cristina: o melhor dia da minha vida também é hoje, pois estou aqui com vocês aprendendo muito. Gratidão, Cristina. Nós que agradecemos por você estar aqui com a gente. A Dona A Sônia... vinheta é do Matheus. né? A Dona Sônia: tem uma frase que gosto muito, Jeane. O passado é irrecuperável, porém reparável. Muito bonito, Dona Sônia. Gratidão pela colaboração. Vamos lá, Fátima fez um comentário aqui, minha amiga: devemos ter cuidado com esse medo. Podemos criar uma dependência afetiva? É uma pergunta, tá, Jane? Então, devemos ter cuidado com esse medo, pois podemos criar uma dependência afetiva, quando o Matheus estava falando sobre o medo, né? A Carla também: a síndrome do ninho vazio. Os pais ficam com esse medo. A Carla é psicóloga, tá, gente? Por isso que ela faz esses comentários aí. Pronto! Tá tudo em ordem, todos os comentários lidos. Agora é com você, Giana, ou com o professor, né, professor? Eu só queria fazer... Tem uns comentários, foram duas perguntas e um comentário que eu queria, né, falar. O primeiro foi lá em cima, que falou: se quem ama pode ter dúvida. Nós somos seres humanos, né? Todos temos dúvida, todos temos medo, e a gente... por mais que às vezes na posição de irmão mais velho, de pai e mãe, você acabe assumindo essa posição de eu tenho que ser forte, eu tenho que ensinar, eu tenho que ajudar, a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos. Nós temos medos, nós temos dúvidas e a gente tem que pedir ajuda sim. Então, essa pessoa que está passando por essa situação de ter um amor se encaminhando para uma situação que nós sabemos que pode levar à dor, ela não precisa e não deve lidar com isso sozinha. Ela tem que procurar ajuda, seja uma ajuda profissional, um psicólogo, né, que ela possa conversar e até ouvir uma opinião do que pode ser feito, também ajuda espiritual, amigos, porque é óbvio que ela vai ter dúvidas, porque é um ser humano e a gente não pode esquecer disso, que nós somos falíveis, né? Eu gosto até de dizer que nós não somos, é que a gente sempre fala assim: perfeito só Deus, nós somos imperfeitos. Eu não gosto, eu gosto de dizer nós não somos imperfeitos, porque imperfeito dá uma sensação de parado, estagnado. Nós somos seres em aperfeiçoamento, nós estamos em movimento, mas ainda temos muitas dificuldades, ainda temos muitas dúvidas. Uma outra coisa que eu queria comentar, que foi da Andresa, que ela colocou que passou por todas essas lutas, mas perdeu a guerra. Ela não, eu diria que ela não perdeu a guerra, porque a vida não acabou. Né? A gente diz assim: no final deu errado. Não chegou no final. Né? A vida material ela é só um curto período dentro dessa longa jornada que a gente vivencia. Então, por mais que pareça que nós perdemos a guerra, só foi um estágio. E tudo que ela fez por essa pessoa que ela ama vai ter sim resultado. Talvez lá na frente, talvez ela não enxergue agora, mas sim vai ter resultado. Essa sementinha vai germinar. Então a guerra não foi perdida, né?
a luta ainda continua, mesmo que às vezes ela passe para o plano espiritual, né? E eu acho que é importante a gente ter essa visão, nós, né, que temos essa questão, essa noção do plano espiritual, de que é só um estágio, nem sempre o resultado vai chegar aqui. Às vezes vai precisar de o plano espiritual, 2 encarnações, mas vai chegar esse resultado. Giane, eu queria fazer só uma colocação também. Posso? Você quer falar? Pode falar, Ron. Pode, Matheus. Depois eu vou ler uma pergunta, um comentário que a Marli fez. Pode falar, Matheus. Não, ouvindo a Giane falar essa questão de que, né, da nossa imperfeição, é uma coisa que é opinião do Matheus, tá? É uma opinião própria. Eu acho que todo mundo que está aqui com a gente crê em Deus, né? Todo mundo acredita em Deus. Então, às vezes eu me deparo com um pensamento assim, bom, Deus, na sua perfeição, ele poderia nos criar de uma maneira que não houvesse nenhum tipo de sofrimento aqui. De uma maneira que todos nós fôssemos felizes, ninguém se perdesse, ninguém se machucasse, ninguém sofresse, mas ele assim não criou. Ele nos criou dessa maneira. Então, essa questão de perfeito e imperfeito, eu comecei a pensar nisso. O que eu acredito, tá? Eu acredito que é a minha imperfeição que ela se torna perfeita para as pessoas que eu convivo. E a imperfeição das outras pessoas se torna perfeito para mim. Eu acredito que Deus tem um motivo para isso. Porque se Ele quisesse, Ele faria assim e não permitiria nenhum tipo de sofrimento. Assim como Ele não permitiria a dor, a doença, enfim... Deus teria feito assim. Se Ele não fez, é porque tem um propósito, um sentido para isso, né? Eu gosto muito de uma frase de um coach norte-americano que chama Tony Robbins, e ele diz que a mãe dele foi abandonada pelo pai, e a mãe dele era alcoólatra e viciada em remédio. E ela ficou numa neurose tão grande que ela abusava dele na adolescência, no sentido de fazer com que ele comprasse álcool e remédio para ela, controlado. E ele falou que ela chegava até a agredir ele mesmo adulto, grande, adolescente, ela chegava a partir para cima dele, agredir ele e tal. E coisas absurdas assim, de tão doente que ela estava. E ele se tornou um dos maiores coachings do mundo. Ele é uma das pessoas que mais ajuda outras pessoas. E ele tem uma frase tão linda perante a mãe dele, que ele fala assim, olha, se eu tivesse que culpar a minha mãe por todo aquele sofrimento que eu passei quando eu era adolescente, eu teria também que dar o crédito dessa pessoa que eu me tornei. Porque eu só me tornei esse cara que eu sou, que ajuda milhares e milhares de pessoas, por aquilo que eu passei com a minha mãe. É a questão da gratidão, né? De você ser grato por aquilo que te machuca, você ser grato por aquilo que te faz sofrer, e você entender que você não vai achar resposta, e nós não temos essa compreensão. Eu falo isso porque eu venho de uma família de alcoólatras, eu venho de uma família que teve viciados, e foi muito doloroso, muito sofrido. Mas eu também não posso jogar o olhar para minha família só nesse aspecto e esquecer de todas as coisas boas que nós vivemos. Eu falo isso porque eu vivenciei isso. A gente fica preso na dor, a gente fica preso no defeito. Você olha para a pessoa que você ama e a pessoa tem 1000 qualidades, mas ela tem um defeito. E aí, a nossa condição humana, a gente se apega naquele defeito. A gente esquece das outras 1000 qualidades.
Então essa pessoa te fez sofrer, te fez chorar, mas você esquece de tudo aquilo que você teve de bom com essa pessoa. É uma questão que tem que ser tratada, tem que ser, como a Giane fala, tem que ser cuidada em terapia, em vivência, em conversar com pessoas mais experientes. Eu hoje tenho uma visão, principalmente para minha família, a gente passou por problemas de alcoolismo na família, e isso causou muitas dores e muitas cicatrizes. E teve algumas pessoas da minha família que eu tive que manter uma certa distância, porque aquilo me machucava muito. Mas quando a gente começa a estudar um pouco, principalmente o Evangelho, a gente começa a ter uma compreensão um pouco do sentido da vida, do que é o poder de Deus, a gente começa a ter empatia e a gente começa a enxergar que talvez o defeito dessa pessoa que eu ame, pode ser uma adicção, pode ser uma perdição na criminalidade. Mas eu tenho muitos outros vícios e defeitos que, teoricamente ou socialmente, são aceitos. Então, a gente precisa parar também para pensar nessas questões. Aquela pessoa se perdeu no crime, então, ela é isso. Tá, mas e os outros defeitos que são socialmente aceitáveis e que muitas vezes a gente fecha os olhos, ou muitas vezes comportamentos que levam aquele nosso amor, né? Ninguém é responsável por ninguém, mas às vezes, por exemplo, sentimentos de orgulho, de você não perdoar, sentimento de orgulho de você não estender a mão, aquela pessoa às vezes se perde pelo seu defeito, que é o orgulho, a vaidade, o capricho. Só que assim, é difícil você rotular e falar, esse aqui foi internado, ou esse aqui ele foi preso porque ele é orgulhoso. Não, é difícil, as pessoas não são. Mas muitas vezes eu vejo assim, muitas famílias que falam, essa é a ovelha negra, essa é a ovelha negra. Mas esquece que para essa ovelha se perder, às vezes teve muitos comportamentos doentes que fez com que esse não tivesse forças e acabasse se perdendo. E aí, só antes do Rômulo falar, rapidinho, que dentro do que você colocou, né, que às vezes os nossos vícios aceitáveis, né, dentro da sociedade, eu acho que aí é a questão da gente tentar dar o exemplo, né? Se eu quero que aqueles que eu amo sigam por um caminho correto, eu tenho que buscar esse caminho correto para mim. Se eu quero que aqueles que eu amo sejam felizes, eu tenho que buscar também a minha felicidade, né? Porque eu tenho que buscar o que eu quero para o outro, eu tenho que buscar para mim também, porque eu sou um espelho, eu sou um exemplo para ele, né? E outra coisa que você falou que eu achei extremamente interessante sobre a questão dessas situações problemáticas que a gente vivencia, né? Que você citou a questão, né? O exemplo do coach. Eu gosto muito de uma frase que é: se eu pudesse voltar no passado e apagar os meus erros, ou apagar situações que me fizeram sofrer, eu apagaria também todo o meu aprendizado. Hoje eu sou o que eu sou pelos momentos felizes e também pelos tristes. Obviamente eu não tenho que buscar a tristeza, mas eu não posso menosprezar os aprendizados que eu angariei com as pedras que eu encontrei no caminho, né? E foi realmente, né, eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter, porque aí a gente para de alimentar justamente a culpa. O professor, você ia fazer um comentário? Porque eu vou ler um comentário, tem mais alguns comentários. Eu ia só comentar, nós temos que lembrar que ninguém chega aqui por acaso, não é uma bagunça nascer, né? Porque muitas vezes nós achamos que o acaso existe, que nós fomos jogados, que a cegonha veio e jogou a gente em qualquer lugar, não é bem assim, né? E muitas vezes aquela ovelha negra, ele entrou num vício ou em alguma coisa que não é muito bem vista pela sociedade, será que eu não ajudei ele numa outra vida a trazer no perispírito dele aquele vício?
Será que eu não estou aqui para sanar algo que eu. Porque nós evoluímos em todos os planos, né? Às vezes a pessoa desencarna e fala: Meu, o que que eu faço do outro lado? Você vai evoluir lá. A nossa regra é evoluir, evoluir e evoluir. Uhum. Evoluir. Tanto que quando a gente vê o nosso lar, o André Luiz ele evoluiu lá. O pessoal até assusta, fala: Nossa, ele despertou. Então, nós viemos aqui para evoluir, nós vamos evoluir lá. Então, ninguém entra aqui no plano terrestre por acaso, não é uma rodoviária que todo mundo pega o ônibus, vai para o litoral, curtir um final de semana e. É porque às vezes nós falamos assim: vou viver, eu mesmo falava isso, vou viver como se no dia, vai se eu não estou vivo amanhã, então vou viver, vou gastar dinheiro, vou aproveitar. A gente tem muito disso. Chega uma hora da vida, a gente vai aprendendo, né? Hoje a gente entende porque fala que a gente começa a viver aos 40, porque aos 40 você já, opa, já estou com uma certa bagagem que eu vou sentar aqui e vou direcionar melhor a minha vida. E às vezes a gente acha que perdeu a guerra aqui, mas a guerra continua. E principalmente para quem partiu, nós podemos ajudar através da oração. Parece que não, mas a oração de quem está encarnado ajuda muito o desencarnado, é um meio de comunicação. Então, não existe acabar a guerra, nós somos imortais, nós vamos estar sempre vivendo, nós só vamos mudar de plano, mas a vida ela vai continuar. E a ajuda e a caridade com os entes queridos, ela deve continuar também, mesmo quando foi para outro plano, independente do que aconteceu. Orar, praticar a caridade, desejar tudo de bom para quem partiu também, que a oração ela tem um poder enorme. Quando a gente aprende a orar, a gente ora com o coração que liga a mente à alma, né? E nós ajudamos muito mais ainda. Vamos sempre estar orando, mantendo a fé, que a fé ela não é só religiosa, ela é científica também, né? Acreditar que existe um outro plano, acreditar que estamos melhorando, acreditar que estamos ajudando o próximo também. Então, Só professor, você rapidinho, falou. antes do Rômulo, rapidinho. Só para não perder essa deixa maravilhosa, professor, é que quando o Rômulo até citou naquela situação em que a gente acha que não conseguiu fazer pelo outro o que a gente podia, ou quando a gente se sente incapaz de ajudar, a gente sempre tem a ferramenta da oração. Mesmo que não seja a pessoa que foi para o outro plano, aquela pessoa que está sofrendo hoje, você não tem como fazer nada materialmente, você tem como orar. E a oração é uma ferramenta assim de auxílio. E ela não tem como negar a sua prece, né? Você faz então ela Vai ter que receber. vai. O professor falou sobre viver, que a vida começa aos 40, Matheus. Eu ainda não cheguei, então eu não comecei a viver ainda, tá, Ô, professor? Rômulo, e parece que alguém deu um spoiler aí, diz que, É, falando o no cara tá filme dando, Nosso Lar. o cara tá dando furo de reportagem, viu, Gê? Nós vamos divulgar no final da live. Nós vamos Oh, divulgar o ó, convidado. Pois não, professor? não, ó, hoje eu tô cuidando da minha mãe que ela tá com Alzheimer. Pode ver que às vezes eu tenho que sair. Ela dá um grito, eu tenho que Não, mas não dar foi uma isso olhada. Eu não. Nós perdi estamos falando essa de outra parte que você coisa aí. falou. Porque nós prometemos no final da live divulgar quem será o convidado do Papo de Amigos do dia 6/9, 6 de setembro. Nós vamos receber um super convidado aqui, mas nós vamos falar só no final da live, tá? Eu vou ler o comentário da nossa amiga aqui, peraí, da Marli. Ela colocou assim, ó. Certa vez, uma mãe tinha um filho usuário de drogas. Ela deixava o filho acorrentado para ir trabalhar. Foi denunciada, mas dizia que fazia tudo por amor, porque se soltava ele, talvez ele não voltaria vivo. Ela fez esse comentário aqui, tá? A dona Sora colocou: Mateus, é aquela história, ou merecemos ou necessitamos passar por situações. Vamos lá, tem mais comentário. Frederico fez o seguinte comentário: o grande objetivo de estarmos aqui não é ficarmos atrelados à dor, e sim a raciocinarmos ela para que nos lapidemos. Com isso, em nenhum momento estou dizendo que a dor deve ser menosprezada ou ignorada. Exatamente, Frederico. Ele fez outra observação, Frederico. Temos a opção de vivenciar a dor, mas depois de um determinado tempo também raciociná-la. Dor vivenciada
e não raciocinada leva ao sofrimento, mas tudo está dentro do tempo de cada um. Perfeito, Frederico. Lindas palavras, bela observação. Cristina, a dor deve ser sentida e não ignorada, pois somente assim aprendemos o que somos hoje. A Eliana, verdade, Mateus, Frederico, oremos sim para que nos utilizemos da dor como ferramenta e não como um processo de culpa. A Cristina colocou, o professor está quietinho aqui hoje. Ô, Cristina, eu acho que nós vamos dar um... Pode falar, né, Mateus? Pode, né? É que o professor semana passada fez um preenchimento labial, então ele está com restrição médica, por isso ele está quietinho hoje. Ele mandou atestado para mim. Ele mandou atestado para mim pelo WhatsApp. Então, ele falou que ia participar, porém bem, né? Falar um pouquinho, porque... Né, Mas eu não sei se vocês observaram que na hora que o professor falou que a gente, né, começa a viver aos 40, o Mateus chegou a quase cair, o celular caiu, rolou. Você viu? Desabou tudo lá. O único da live que chegou aos 40 foi ele. Ó, colocou, ó, o professor ficou quietinho, mas falou bonito. A dona Sônia colocou, professor, muitos filhos dizem para os pais, eu não pedi para nascer. Que terrível engano. A gente sempre fala, ninguém aqui nesse planeta pediu para nascer. Nós imploramos essa oportunidade maravilhosa, né? Só uma coisinha. Eu acho que já está na hora da dona Sônia vir participar com a gente, viu? É uma briga. Todo dia que tem trabalho no centro, quando termina, eu vou falar com a dona Sônia e com a Fátima. Elas não... Tá duro trazer essas duas, viu? Mas ela não vai escapar. Eu falei que não vai escapar. Gente, nós estamos com uma hora e 18 de live, né? Eu acho... Jeane, tem mais alguma observação? Que daí a gente vai dar um spoiler do nosso próximo convidado antes de você dar as palavras finais. Nós vamos dar umas dicas. Inclusive, o nosso convidado é seu conterrâneo, nasceu aí em Vitória, no Espírito Santo. Hoje ele mora no Rio de Janeiro, hein? Já vamos começar a dar uma dica do nosso convidado. Alguém sabe quem é esse convidado do dia 6/9 que estará na live Papo de Amigos? Pois não, professor. Mateus, só comentar... Rômulo, será que não foi a Jeane que eu falei que estava fazendo uma entrevista com a outra pessoa lá, que é assim, com aquele convidado? Não foi ela, não? Então, né? Verdade, né? Eu tô curiosa agora, gente. Até eu. Ô, Mateus, só para lembrar, ô, Jeane, depois fala dos seus livros, ela não comentou, né? Exatamente. Indica os seus... Olha, nós vamos dar algumas dicas antes de você falar do seu livro, das suas redes sociais. Nós estaremos recebendo, Jeane, no dia 6 de setembro, aqui na live Papo de Amigos, com gratidão imensa, Renato Prieto. Quem não conhece é o André Luiz do filme Nosso Lar, já está confirmado. Ele estará aqui na live Papo de Amigos, Renato Prieto, com grande alegria e gratidão. Nós, eu, Mateus e o professor, nós conseguimos comunicar com ele. Fomos muito bem atendidos e ele prontamente agendou a live para o dia 6/9. Então tá imperdível. Renato Prieto. Oi, pois não? O filme Nosso Lar 2 tem uma atriz que esses dias eu vi fazendo uma live com uma das nossas participantes. Lembra que eu comentei com você? A atriz do Nosso Lar 2 estava fazendo uma live com uma das nossas participantes. Não foi você não, né, Jeane? Não foi. Acho que não. Eu estou tentando lembrar aqui. O Renato Prieto, para quem não conhece, é o ator que interpreta o André Luiz no livro Nosso Lar. Agora vai ser lançado o Nosso Lar 2. Ele é ator, ele é diretor de teatro. É um ator muito... Ele é espírita, ele faz lives maravilhosas. Segunda-feira ele fez o Evangelho no Lar. Foi uma gratidão assistir. Então, a gente pede para todos os nossos amigos, né? Para todos os nossos amigos, nós vamos fazer a arte para a gente divulgar, porque a gente precisa que ele seja bem recebido por todos, né? Porque ele tirou um tempo, você imagina quantos compromissos... Parou a filmagem. Né? Uma honra. Ele só não é mais importante do que o nosso presidente aqui, ó. Então, Renato Prieto,
estará ao vivo na live Papo de Amigos, dia 6/9. Vai conversar com a gente aqui. Já prepare as suas perguntas, já preparem, porque ele estará aqui. Então, nós estamos antecipando já a divulgação, porque é do tamanho da pessoa que vai vir, né? Ele é um cara muito simples, se dispôs a vir aqui na live Papo de Amigos. Nós vamos perguntar sobre as filmagens, claro, do nosso Lar 2, né? E vamos falar um pouco sobre a espiritualidade, sobre o espiritismo. Então, já convido a todos. O nosso convidado, o professor, já tinha furado a reportagem, né, Matheus? Já falou o nosso lar aqui. Eu falei, vai contar. Ele vai contar. Eu quero ver se ele vai chegar atrasado, viu, Rômulo? Eu quero ver se ele vai chegar atrasado nessa live aí. Eu tinha marcado para... Não vai eu tinha marcado para retocar os lábios, nem vou. Anotem aí. Nem se for assim, ó. Eu ver. Olha só, a dona Sônia colocou aqui, ó. Presente para mim, Rômulo. Adoro os trabalhos dele. 6 de setembro, meu aniversário. Meu Deus, presente. Giane, vou te passar a palavra para você falar sobre os seus livros, sobre o seu trabalho. Fique à vontade. Como o professor colocou, né, uma das várias formas da gente aprender é dentro do Espiritismo. O Espiritismo tem o objetivo de nos ajudar a lidar com todas essas situações que a gente vivencia, né? Os nossos caminhos, as nossas escolhas, os caminhos que são tomados pelos nossos amores. E uma das formas da gente conseguir, né, aprender um pouco mais é com a literatura espírita, né? Então, assim como o professor, né, eu tenho livros publicados, aqui tem 2 por enquanto, né? Já tem outros na editora. Me fale como as pessoas compram esse livro. Fica à vontade. Os 2 livros são do autor espiritual Aguinel, eles foram publicados pela editora Letra Espírita. Então, né, quem é aqui de Vitória, na Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, que é que eu frequento, tem como, né, obter os livros, né, físicos. Mas quem não é daqui, pelo site da editora Letra Espírita, você consegue tanto o Metamorfose quanto o Para Sempre Irmãos. E os 2 são romances espíritas, né? E assim como o romance foi escrito pelo professor maravilhoso, que eu também já li, o romance espírita tem essa oportunidade, que é você vivenciar, você ver a história de vida de alguém, de um grupo de pessoas, e perceber que, apesar de todos os equívocos que nós cometemos e que os nossos amores cometem, nós sempre temos que priorizar o amor ao próximo e o amor próprio. Então, depois de toda essa conversa maravilhosa que a gente teve, eu acho que o que tem que ficar dentro de cada um de nós nós estamos aqui para aprender, nós somos seres que ainda cometemos muitos equívocos, mas nós estamos aqui para aprender, tanto com os nossos equívocos, quanto com os equívocos daqueles que caminham conosco. Nós estamos aqui também para ensinar. Nós estamos para ensinar aqueles que estão ao nosso lado, passar o que a gente já tem de bagagem para aqueles que estão conosco, não só pelo conselho, mas principalmente pelo nosso exemplo. Então, que nós possamos enxergar nesses irmãos de caminhada, nesses nossos amores, uma oportunidade de crescimento, oferecendo ajuda sim, mas aprendendo que essa é uma situação maravilhosa de nós compreendermos que existe um limite, que eu tenho que amar ao próximo, mas nunca devo deixar de amar a mim mesmo. Que eu tenho que ajudar o próximo, mas sabendo o limite até onde eu posso ir sem me machucar. Porque às vezes, como o Matheus disse perfeitamente, o não é a maior forma de caridade. Então, que eu possa avaliar o que fazer nessa situação, buscar sempre ajuda daqueles que podem me ajudar, daqueles que têm a possibilidade de me ajudar, e não me culpar. Fazer o meu melhor e saber que eu fiz o meu melhor e que, além disso, está fora do meu alcance e não me culpar por isso. Nós ainda temos muito que aprender, mas como eu disse no início da nossa conversa, quando nós estamos entre irmãos, entre amigos, a gente aprende com muito mais alegria, com muito mais facilidade. Eu agradeço a todos que ficaram, que participaram, que comentaram, que assistiram. Agradeço aos 3, né, maravilhosos. Como eu disse da outra vez, é uma live assim que a gente nem vê o tempo passar, porque é muito, muito, muito bom. Giane, fala a sua rede social para quem quiser te adicionar, acompanhar o seu trabalho.
Não, no Instagram, que é o principal que eu uso, é jeane.lanes. E lá tem todas as informações, tanto dos livros, links para acessar, né, informações sobre os livros, para obter os livros. Todas as informações encontram lá no meu feed. Então é só dar um pulinho lá no Instagram. Muito bem. Matheus, professor. Posso Eu encerrar? queria, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar com vocês, principalmente para você, Giane. Você é uma pessoa iluminada. Eu adoro conversar com você. Você é aquela pessoa que a gente poderia ficar a noite inteira ouvindo ela falar, né? E que como uma música clássica para os nossos ouvidos, aquela doçura, aquele aprendizado que a gente não cansa de ouvir. Mais uma vez, muita gratidão por ter você aqui com a gente, viu, Jane? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço. Eu só queria agradecer, Jane, brigadão, tá? Espero que você volte. O Rômulo, que é o diretor aí, ele já vê essa parte aí. Ela tem sempre um tema muito interessante. Queria falar para o pessoal, o Letra Espírita tem um clube do livro, tá? Você acessa o site do Letra, tem a partir de R$ 35, você recebe todo mês um romance na sua casa. E assim, ó, os escritores são maravilhosos, os romances são legais, tem uma linguagem muito boa, muito atualizada, todos eles passam por revisão, tá? Ele não é um livro que sai assim, ó, é livro espírita, não, tem que estar baseado dentro da doutrina, o Letra Espírita preza muito isso. Quem quiser receber o livro em casa, por R$ 35 mensalmente, vai receber o livro lá, chega em casa, tranquilo lá, e tem outros planos também, mas vale a pena ler o romance espírita, ler a doutrina também, para a gente entender um pouco mais. Hoje eu aprendi que eu não sou imperfeito, eu estou em aperfeiçoamento. Gostei. Valeu. Muito Obrigado, Jane. Um abração a todos, tudo de bom. Não vai sair da live, hein, professor? Agradecer a Giane mais uma vez, como eu disse no início, você não é mais convidada, a gente nem pode falar que você é uma convidada, você já é uma parceira aqui, você faz parte do Papo de Amigos. Está aberta as portas para você, para quando quiser participar. Nós vamos agendar novamente outra participação, com toda certeza. A cada dia um aprendizado. Você tem muita luz, é muito bom ter pessoa como você aqui nos esclarecendo, batendo esse papo de amigos para a gente sempre adquirir mais conhecimento. Se for possível, Giane, eu pediria que você fizesse a prece final para a gente encerrar a live, tá? Eu peço a todos nossos amigos que estão aqui que agora mentalize uma pessoa que está precisando, um parente, que mentalize as pessoas que vocês amam. É muito importante esse momento da prece, da elevação do pensamento ao espiritual. Lembrando a vocês, novamente reforçando, 6/9, vamos divulgar a live com o Renato Prieto, vai estar ao vivo aqui com a gente, participando do bate-papo, do Papo de Amigos. Giane, mais uma vez, gratidão por ter aceito o nosso convite, gratidão por todo o seu conhecimento, pela sua simplicidade, pela forma como você fala e como o Matheus disse, né? É muito bom ficar te ouvindo, a gente ficaria aqui a noite toda, uma hora e meia de live, parece que fazem 5 minutos que nós iniciamos a live. Quando o papo é bom, quando a luz é forte, tudo fica muito agradável. Se você puder fazer a prece final, eu te agradeço. Eu encerro a live. Gratidão. Eu que agradeço. Então, que nós possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, compreendendo que, apesar de todas as dificuldades que nós passamos em nossa vida, apesar de todos os medos, apesar de todas as angústias, todas as oportunidades que vivenciamos são oportunidades de crescimento. E nós não estamos sozinhos. Sempre somos amparados pela espiritualidade amiga, pelo amor de nosso Mestre Jesus. Que possamos sentir a presença desses irmãos e o amor de nosso irmão e nosso Pai em cada passo da nossa caminhada. Pois sabemos que juntos, sabemos que entre amigos, em família, nós crescemos em mais harmonia, nós crescemos, né, com mais amor. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão. Já está convidado a parceira Matheus, professor. Ô, Rômulo,
Pois Beijo. não, professor. Ó, só Eu rapidinho para o Matheus não ficar triste, ele não é que falou que só ele está acima de 40, Romulo, só você que está abaixo, então, porque eu já passei também. Tá? Que bom, professor. Que bom. Ela me incluiu no pacote. Eu tô com cara de. Ô, Ah, Roma, ô, Jane, eu defini o tom da live da Jane. Sabe quando que você tá aquela chuva que você deita, dorme, ela vai te acalmando de mansinho, você dorme? É a voz da live dela. Você só não dorme. Você vai ficando calmo, vai ficando Olha, tranquilo, vai se purificando, não é? antes de encerrar a live, eu preciso de uma opinião feminina. O que você achou do preenchimento labial do professor? ficou muito bom. Ficou muito bom. Parabéns, Ficou professor. muito bom. Já Ele vou ficou mexer mais nesse negócio aqui, ó. parecido, hein? Ele ficou mais parecido com aquele ator famoso daquela série lá do Velozes e Furiosos. Como é que chama mesmo, Romulo? Ó, Vin Diesel. Van Vin Diesel. Diesel! É o Oh, Van Diesel, verdade! Exatamente. oh, É, quem é o tem depressão professor é só ficar Bombadão. amigo desses Tchau, dois que é beijo, autoestima. beijo pra Tchau, tchau. você. Obrigado. Fui! Gratidão a todos que estiveram aqui na nossa live do Papo de Amigos, mais uma terça-feira. Que o Mestre Jesus abençoe e ilumine a semana de todos. Meu muito obrigado. Gratidão a todos. Fiquem com Deus e até a próxima terça.